Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sou o professor Wesley no curso de Engenharia Civil da disciplina de Materiais de Construção. Então, vim aqui falar de propriedades e dosagem do concreto, né? Algumas aulas nós já vimos falando das propriedades do concreto, da importância, da boa escolha dos materiais, da qualidade, né? Ver mais a fundo do que é constituído, as aplicações, a gerência desses materiais, tipo de aplicação, tipo de matéria-prima, né? Primeira, segunda, tipo de assentamento. Então, é uma infinidade de materiais. E hoje, propriamente, nós vamos falar sobre o concreto. Então, para utilizar o concreto, né? Na obra, nós temos que ter uma dosagem correta para atingir a resistência que nós almejamos, né? Se por acaso você for gerenciar uma obra, você tem que ter pelo menos uma aproximação maior possível, né, dessas resistências que nós vimos por aí e essas dosagens. Às vezes as dosagens parecem ser um pouco complexa e complicada, né? Melhor deixar o pedreiro fazer o 3 por 1 mesmo, né? Às vezes nem sabendo o que significa isso, do que você estudar mais a fundo uma dosagem mais correta, né? Se você for trabalhar numa concreteira, aí sim você vai ter que saber mais a fundo ainda, mais do que iremos ver aqui, para poder fazer as dosagens corretas, porque quem pede a resistência ao cliente, você só faz o cálculo para fazer a mistura, né? A quantidade de cada ingrediente, vamos dizer assim, que vai no seu concreto, né? Então, o cliente vai ligar para a concreteira e pedir um concreto de 30 MPa, né? E você vai ter que fazer o cálculo para que esse concreto chegue lá na obra, os 30 MPa, aos 28 dias, né? Então, aplicou aos 28 dias, tem que dar uma resistência de 30, igual o cliente pediu. E a diferença da resistência imediata, né? Resistência com 7, 14. Então, tem um gráfico de resistência aí. Aos 28 dias, o concreto atinge 99% da sua, 98%, né? Da sua cura. E aí, ele tem que atingir a resistência que foi requerida. Beleza, então vamos prosseguir. Então, a dosagem do concreto, né, é um proporcionamento adequado e mais econômico dos materiais: cimento, água, agregado, adição de aditivo. Então, pessoal, cimento e água todo mundo já sabe o que é. Agregado, com certeza também, né? Nós temos dois tipos de agregado: um graúdo e um miúdo. O agregado graúdo são as britas, né, pedras, seixos, e o miúdo, as areias. E aí, pessoal, além disso, principalmente em concreteiras, a adição de aditivos, ou para retardar o endurecimento, ou para acelerar a cura, né, o endurecimento, para ficar mais denso, menos denso. Então, você modifica ali o concreto momentaneamente, né? E aí, ao aplicar, esse aditivo perde sua validade, não interferindo na resistência, né? Porque o aditivo não pode interferir diretamente na resistência, apesar de interferir, né? Por exemplo, se eu não me engano, um retardador de pega é o açúcar. Só que já foi provado que ele interfere na resistência final, né, do concreto. Então, por isso, eu digo que os aditivos interferem um pouco na resistência. Em conversa com alguns pedreiros me disseram que aquele vedacite, né, alvenarite, que coloca na massa para dar a liga, e também para impermeabilização, ele tira a resistência, né? Já ouvi de alguns. Então, um cara que tem 20 anos, que é pedreiro,
falar uma coisa dessa, de se prestar atenção e às vezes até fazer algum estudo sobre isso, né? Porque o que nós não queremos aqui é o nosso concreto perca a sua resistência. Por isso que a mais comum, o melhor que você pode ter é um concreto formado só pelos aqueles ingredientes lá de trás: água, cimento, agregado graúdo e miúdo e pronto, né? Então a dosagem é como se fosse uma receita de bolo, né? Tem os ingredientes, faz a execução e aí você tem um produto pronto, né? Uma ilustrativa aqui. Requisitos para dosagem: trabalhabilidade, resistência físico-mecânica, permeabilidade e porosidade, condição, disposição e custo, né? Tem alguns requisitos aí para dosagem de concreto. Então, qual é a aplicação do concreto? Por exemplo, eu quero um concreto para concretar pilares e vigas, né? Que bastante armados, né? Quase atingido a armação máxima. Então, onde tem muito aço, você vai precisar de uma brita menor e um concreto mais maleável, né? Mais fácil de passar pelas essas estruturas, que é a armação. Então, você vai acrescentar um pouquinho mais de água, tomando cuidado para o fator água-cimento não atrapalhar a resistência. Aí, em outro caso, você vai fazer um concreto para concretar uma escada, né? Uma escada ou uma rampa, né? Então, às vezes, requer um concreto um pouco mais denso, né? Menos água, para que ele não escoe, né? Você joga, ele passa em todas as frestas possíveis. Então, cada aplicação tem um tipo, né, de concreto, um tipo de dosagem. Então, muito cuidado aí com esses temas e aplicações, né? Por isso que eu bato tanto na tecla de aplicação dos materiais. Próximo aqui, resistência especificada, né? Compressão simples em todos os projetos. Tração por compressão. Então, isso aqui, pessoal, vários tipos de forças que podem atuar em alguma peça de concreto armado. Todos sabemos que o concreto é feito para sofrer compressão. Ele não tem bom desempenho quando é tração, né? Ou flexão. Por isso a gente arma, né? Coloca o aço, porque o aço desempenha melhor essa função. O aço, além de suportar bem a compressão, ele é excelente em tração. Então, por isso que a gente arma. Por que a gente arma numa seção biapoiada ou biengastada? Você arma uma viga, por exemplo, né? Você arma a parte de baixo com aço e a parte de cima coloca menos aço, né? Coloca mais embaixo. E ali está sofrendo a flexão. E embaixo que vai sofrer a tração, em cima a compressão. Então não precisa de muito aço em cima, mas embaixo. Então aqui, ó, compressão simples em todos os projetos. A resistência tem que adequar a compressão, que é feito para isso. Já tração diametral, tração flexão, módulo de deformação, desgaste e brasão são em projetos especiais, né? Então, se você tiver uma dessas aplicações e vou pedir um concreto, você tem que deixar claro isso aí, ó. Eu preciso de um concreto trabalhado para ele ter um pouquinho mais de resistência à tração, na flexão. Por exemplo, a parte de baixo de uma viga. Que forma os materiais influenciam no concreto? De muitas formas, né, pessoal? Vamos ver algumas aqui, vou citar mais algumas do meu conhecimento. Então, ó, maior consumo de cimento acarreta maior plasticidade, maior coesão, menor segregação, menor exudação, maior calor de hidratação, maior variação volumétrica. Então, pessoal, maior plasticidade. Então, quando você coloca mais cimento,
você vê que fica uma massa parecida com rejunte. Você pega o rejunte, ele é meio plástico, né? Então o cimento, quando você coloca mais cimento na massa, ele fica mais plástico. O pessoal costuma falar, deu mais liga, né? Deu mais liga. Isso não é relativamente, em todos os casos, bom. Maior coesão, né? Mais coisa, fica mais unido, maior liga, de novo, usar o termo. Menor segregação, menor exudação. Exudar, pessoal, deixa eu ver. Exudar é quando aquela água sobe, né? Fica toda por cima ali. Então você viu, ó, quando você tem maior consumo de cimento, tem uma menor exudação, menos água consegue subir ali. Só que maior calor de hidratação, né? É porque o cimento, pessoal, ele tem uma reação exotérmica, né? Ele reage liberando calor. Não sei se vocês viram, nas fundações da Itaipu Binacional, foi utilizado muita água com gelo, para poder suprir a necessidade, para não matar de queimado, né? Para falar assim, a grosso modo, os trabalhadores que estavam fazendo a fundação, concretando a fundação, né? Porque imagine a quantidade de cimento. Quem tiver oportunidade, veja o vídeo da construção da Itaipu. Você vai ver a quantidade de gelo que foi jogada no concretagem da fundação para poder diminuir o calor, né? Porque era muito calor, a 60, 70 metros de profundidade. Uma enorme quantidade de cimento, né, de concreto, e aí muito calor. A pressão já é maior, né, abaixo do nível do mar. Maior variação volumétrica. Então, pessoal, tanto para mais quanto para menos, tá? Quando você coloca mais cimento, ele pode dar aquele inchamento, né, ou aquela retração. O que a gente fala quando usa muito cimento? Trinca, né? Você pode olhar quando é feito um cimento por... Os exemplos mais clássicos são os requadros. Quando você vai fazer um requadro, aí nós nem está falando de concreto, né? Eu vou falar de argamassa mesmo. Um requadro, você coloca bastante cimento na massa para ficar forte, né? Uma quina. E aí o que acontece? Trinca. Trinca porque muito cimento faz trincar. Por todos esses fatores ditos aí, né? Esquenta mais, varia mais o volume, expande, depois retrai. Então, muito cimento. Se alguém tiver colocando muito cimento aí, para ficar mais forte, vai trincar. Pode falar. Agregado miúdo, as areias, né? Aumento teor de agregado miúdo acarreta o aumento de consumo de água, aumento de consumo de cimento e maior plasticidade. Então, ó, se você colocar mais areia, consequentemente tem que colocar mais água e mais cimento, né? Senão vai ficar fraco a sua mistura. Agregado graúdo, então colocou mais brita, maior plasticidade e menor aderência, né? Porque não tem nada de aderência num agregado graúdo, né? Se colocou mais, você vai ter menos área com pega, né? A brita não gruda nem nada, o que faz a brita grudar é o cimento. Então, se você tiver mais brita, menos aderência. Lamelar, maior consumo de cimento, areia e água e menor resistência. E melhores agregados são os cúbicos e rugosos, né? Então, aquela pedrinha que tem um formato mais cúbico e rugoso, porque a brita essa feita de material rochoso é melhor do que o seixo rolado, né? O seixo rolado é liso, tem menos rugosidade, né? Menos quando você coloca um cimento, ele adere melhor
na brita do que no seixo. Método de dosagem, método ABCP, adaptado pelo método da ACI, da American Concrete Institute, para agregados brasileiros. Para concretos de consistência plástica e fluida. Fornece uma primeira aproximação da quantidade dos materiais, devendo-se realizar uma mistura experimental. Então o método tem as características aqui, né? Cimento, agregado e concreto. Então você fixa a água cimento, né? Um dos primeiros fatores é isso, né? Primeiro você vê a resistência e depois já vê a água, né? Determinar o consumo dos materiais e a apresentação do traço. Aqui vamos ver a seguir, né? Então, características dos materiais. O cimento, tipo, né? Pode observar, pessoal, que quando vem o cimento, o que nós usamos aqui, não acredito que quase 100%, que vende nos materiais de construção, são tipo CP232, né? CP232. Esse é o tipo. Então, esse 32 é a resistência do cimento, tá? Não é a resistência do concreto. O concreto a gente faz no traço. Esse é a resistência do concreto, 32 MPa. Então, ó, tipo, esse é o tipo que eu falei. Massa específica. A outra coisa do tipo, o pessoal lá atrás, naqueles slides da fabricação de cimento, tem lá delimitado vários tipos de cimento. Então, o cimento que ele é feito para aplicação debaixo d'água, né, feito nas barragens e inúmeros tipos de aplicação. Massa específica, geralmente é 3.100 kg por metro cúbico, se eu não me engano. E a resistência do cimento aos 28 dias, né? É o FCJ, se eu não me engano. Característica dos materiais. Agregado. Análise granulométrica, módulo de finura do agregado miúdo, dimensão máxima do agregado graúdo. Então você sabe aí que a brita, dentro das classificações dela, né, tem um máximo diâmetro. E aí no dimensionamento aí, né, tem que ver esse máximo diâmetro. Massa específica e massa unitária compactada. Peso específico. Então, o concreto tem consistência desejada no estado fresco, condições de exposição, resistência de dosagem do concreto. Então, aí tem um FC28, né, que é a resistência aos 28 dias. O FCK, que é o primeiro, né, o concreto pedido, né, mais 1,65 SD. Esse SD é o desvio padrão, né, que tem 3 SD diferentes, né? Vamos ver aqui quais são. Então, ó, condição de preparo em função de desvio padrão. Condição A, quando o SD é 4, materiais dosados em massa e água de assentamento é corrigida em função da correção de unidades dos agregados. Então, esse é o classe C10 e C80. Muito dificilmente utilizado, né? Condição B, cimento dosado em massa específica, agregado dosado em massa combinada com volume. A umidade do agregado miúdo é determinada e o volume do agregado miúdo é corrigido através de curva de inchamento. Então, classe C10 a C25. Então, C25, pessoal, um dos mais, C20, C25, C30, um dos mais utilizados aí no nosso concreto para a obra civil. Condição C, cimento medindo em massa, agregados e água em volume, umidade dos agregados estimada. Então, o do meio ali, você viu que é delimitado a umidade, né? Tem até curva de inchamento. Esse último aí, quando o SD é 7, né? Tendo C10 e C15, né? São concretos com resistências menores, né?
Característica do, então o método de dosagem, característica dos materiais, depois fixar, isso eu já até disse, né? Tem um slide no anterior. Fixar o água-cimento, determinar o consumo dos materiais e apresentar o traço. Vamos ver aqui. Critérios. Durabilidade, né? ACI, tem na NBR 12655, relação água-cimento e tipo de cimento. Resistência mecânica, escolha da água-cimento, é a função da curva de Abrams do cimento. Então isso aqui, ó, a NBR lá onde está a relação de água-cimento, vou ver ali para frente, né? E escolha da curva. Olha aqui, pessoal, a curva. Então, ó, cimento CP32, concreto com resistência de 25 MPa. Então C25, ó, C25 é aqui, ó, C25. Então nós estamos no SD 5,5. Isso aqui, pessoal, você olha assim, ó, ficou depois o cálculo, deixa eu ver. Ficou depois o cálculo, mas vamos falar aqui, ó. FC, essa da horizontal aqui, 10, 20, 30, 40, ele é o FCJ, né? Então, você faz aquele cálculo que está naquela conta lá atrás. Deixa eu achar aqui, já mostro. Aqui, ó, FC28. Então, você acha um valor aqui, né, nesse cálculo. Ele é ou se dá vertical. E aí você vai até na reta aqui da que você quer, por exemplo, ó, resistência de 28, 29, 32, 35, 38, 41, a resistência do cimento. Então o cimento que está ali, ó, é o 32. Então vai aqui, ó, terceira, deixa eu ver se tem jeito de aumentar. Tem. Espera aí. Olha aqui, ó. 32 é a terceira reta, né? Terceira reta. Aí você olha aqui do outro lado, você vê 20, tá aqui, ó, mais ou menos 25, né? 25, eu falo 25 MPa aqui, ó, 28 dias, ele disse, ó. Então 25 MPa vai até na reta dos 32, que é do cimento, e desce. Deu 0,58. Esse 0,58 é o fator água-cimento, né? Então vamos diminuir o zoom aqui. Então o fator água-cimento 0,58. Esse fator vai ser bem utilizado mais à frente nos cálculos. A utilização da curva de Abrams, resistência do cimento é conhecida, resistência média do cimento é conhecida, resistência desconhecida e a utilização da resistência mínima da norma. Opa. Então aqui tá, pessoal, ó, essa tabela aqui, ela diz a quantidade de consumo de água. Por exemplo, se eu tiver aqui um abatimento, o que é esse abatimento? É o abatimento de tronco, né? Que vem no pedido do concreto já. Falou, ó, tem abatimento de 70 milímetros, com 10 para mais ou para menos. Então está incluído aqui, ó, 60 a 80. E o diâmetro máximo do agregado tem que ser de 32. Então vai levar 190 litros de água por metro cúbico. Ah não, vai ser de 50, aqui o abatimento é de 50 e o diâmetro é de 9,5, então vai 220 litros de água. Então aqui essa tabela, você pode utilizar ela para saber a quantidade de litros de água que vai no seu metro cúbico de concreto. E aí eu vou mostrar para você no exemplo lá na frente como é que você olha ela aqui com os dados que deu no seu enunciado da questão, né? Então a letra, aqui o próximo slide. Próximo slide, ó.
determinação de consumo de cimento. Então, o consumo de cimento é nada mais, nada menos do que consumo de água dividido por fator água-cimento. Se nós pegasse aqui, por exemplo, os 220 litros de água, era só dividir pelo fator água-cimento, que é o 0,58 que nós encontramos, eu já tinha o consumo de cimento. Então é fácil achar o consumo de cimento, né? Consumo de água dividido pelo fator água-cimento. Teor ótimo do agregado graúdo. Dimensão máxima do agregado graúdo, módulo de finura da areia. Teor ótimo da areia, teor de pasta, consumo de agregado graúdo. Nós vamos ver ali o consumo de agregados, né? Determinação do consumo de agregado graúdo, né? Então tem um módulo de finura aqui e o diâmetro máximo, né? Então esse módulo de finura aqui também é determinado pelo enunciado. E aí você vê o módulo aqui na vertical e elege aqui o diâmetro máximo, por exemplo, 25 mm de diâmetro máximo, módulo de finura 2.2, então 0,755 aqui é o consumo de agregado graúdo. Isso aqui é em volume, tá? 0,755 de 1 metro cúbico, né? E aí, você pega esse volume e multiplica pela massa unitária e você vai ter em quilos, né? Então você pegou aqui o 0,735, aí vamos lá, você tem uma brita lá que pesa 2.400 quilos por metro cúbico, aí multiplica 0,7 vezes 2.400, você vai ter quantidade de quilos de agregado graúdo de brita. Vai no seu traço. Isso vai ficar mais evidente quando chegar ali no exemplo. Então, geralmente, não é regra, mas geralmente utiliza dois tipos de brita para o melhor assentamento, né? A composição dos espaços ali, né? Quando você tem maior granulometria, os espaços se preenchem mais, você tem menor porosidade, consequentemente você tem um material mais resistente. Então, brita 0 e brita 1, 30% da 0, 70% de 1. 1 e 2, 50% de cada. Depois B2 e B3 também, B3 e B4 também. Mas isso é pedido no enunciado. Se o cliente se o engenheiro, no caso, que é o cliente, que é outro engenheiro que pede, eu quero um traço de concreto de 80% de brita 1 e 20% de brita 2 só. Pronto, pediu, está pedido, né? Então vai do projetista. Consumo de agregado miúdo. Então, pessoal, o consumo de agregado miúdo, ele não tem tabela específica e nem proporcionalidade. Ele é feito mesmo levando em consideração o consumo dos outros, né? Por exemplo, aqui, consumo de cimento, consumo de brita e consumo de água. Aí você pega o volume deles, e faz 1 menos esse volume. Por quê? Você tem que é 1 metro cúbico, aí tira o que já tem, o que resta completa com brita. Completa com areia, no caso, agregado miúdo aqui. Então, tudo que você calculou para trás, calculou qual o volume deles, e 1 menos isso vai ser o consumo de areia. Aí você pega o volume de areia, multiplica pelo peso específico da areia, você vai ter a quantidade de massa dessa areia. Ao fim, pessoal, é só você dividir para ter o traço, né? Geralmente assim, 1 para 3, 3, 5, né? 5 não, né? 1 para 3, 3, 1,5, vamos dizer assim. É o traço. Então, para ter
essa relação, você pega tudo e divide pelo consumo de cimento. Por que pelo consumo de cimento? Porque eu preciso desse primeiro item aqui, que é o cimento, 1 unidade, né? 1 unidade. Geralmente é um saco ou é 1 quilo, então fica tudo mais fácil você ter o cimento medido, né? Porque geralmente é um saco de cimento. Se você pega lá 1/3 da parte do saco de cimento, o que sobrar lá, se sobrar, já vai estar perdido. Então é bom que você use um inteiro. Já a brita e água e areia não tem problema, né? Você pode fracionar, já vem fracionado na verdade. Então por isso que esse consumo de cimento aqui, ele é colocado fixado em 1. Cuidados e correções, né? A colocação de água deve ser gradativa até a obtenção da consistência desejada. Consumo de água CA, CI. Então, o consumo de água requerida é igual ao consumo de água inicial dividido pelo abatimento inicial elevado a 0,1. Então, isso aqui é uma formulazinha de correção na hora de estar fazendo o traço. Então, falta de argamassa, acrescentar areias, cuidados, né? Falta de argamassa, acrescentar areia mantendo constante relação água-cimento. Excesso de argamassa, acrescentar brita, mantendo constante relação água-cimento. Agregados com alta absorção de água, acrescentar consumo de água, né? Então, o que absorve bastante água é a areia, né? Então, na brita você joga água, vai ficar meio exposto. Agora, a areia você joga água, parece que absorve. Então, aqui tem um exemplo, né? Exemplo de aplicação. Então, ó, isso todo é um enunciado. Vamos ver o que vem escrito no enunciado, ó. Característica de dosagem de concreto. Então, cimento, CP2, 32. Peso específico dele, 3.100 kg por metro cúbico. Areia, tem um módulo de finura, falei para você que vinha escrito, módulo de finura, 2,6. Inchamento, 30%, com 6% de umidade. Então, as informações dessa areia aí. Peso específico dela, né, é 2.650 kg por metro cúbico. Isso aqui é compactado, né? E solta, essa areia pesa 1.470 kg por metro cúbico. Isso aqui, pessoal, peso específico é para você estipular o consumo e depois você calcular quanto ele deve jogar lá em loco, né? É feito ali, ó, 1.470, porque a areia, quando o pedreiro está colocando essa areia na bitoneira, ela é pega solta, né? Ela tem uns índices de vazios ali, ela está porosa. Então não pode dizer que ela está compactada, né? Quando você compacta, ó, aumenta muito o peso específico. E aí dá uma relação mentirosa. Já a brita, ó, peso específico dela é 2.700 kg por metro cúbico. Isso é o peso específico, pessoal, da brita, né? A pedra, né? O peso específico da pedra. Pega uma pedra ali que não tem vazio nenhum, ela tem esse peso específico. Você pega já ela e compacta, 1.500 kg por metro cúbico, que tem os espaços, né? E se ela estiver solta, 1.430. Essa, ó, brita 1, já brita 2, 1.400. Diâmetro máximo aqui dado também, ó, 25 milímetros. Nós vamos utilizar isso para ver a água, ver lá a quantidade de areia de brita também, né? FCK 25 MPa, abatimento, ó, também muito importante, 90, mais ou menos 10, né? E o SD é 5,5. E aqui a proporção, eu disse para vocês, ó, 80% de brita 1, 20% de brita 2. Então aí tem a proporção das britas que ele pediu. Aqui o primeiro cálculo, ó, determinar água-cimento. Tá aquele cálculozinho FC28 lá,
25 ele deu aqui, né? 25 MPa. 1,65 vezes 5,5 também 1,65 é da forma, 5,5 é o SD ali, é o desvio padrão, porque é um concreto, um cimento C25, né? Resistência de cimento é 32, CP32, olha lá, CP232, e do concreto 34. 34, pessoal, é a resolução dessa equação. Fator água-cimento. Onde ele achou esse 0,475? Aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. Nessa. Então, 34, olha o 34 aqui. Vai até no 32 e desce. 34 até no 32 e descer. Bem por aqui assim, ó. 40 e quanto deu lá? 48? Vamos ver. 0,475. Quase 48. Então é ali que acha o fator água-cimento. Depois, consumo de água. Consumo de água, pessoal, eu vou voltar lá também. Abatimento 90, diâmetro 25. Bem aqui, ó. Não, bem aqui. Consumo de água. Abatimento 90, está entre 80 e 100. E 25. Então, ó, 200 litros de água por metro cúbico. É bem simples de achar aí esse valor. Aqui, 200 litros. Já para achar o consumo de cimento, eu disse, é só dividir o consumo de água pelo fator água-cimento. 200 dividido por 0,475, 421 quilogramas de cimento, né? Consumo de agregado graúdo. Olha o módulo de finura. Módulo de finura 2,6 e diâmetro 25. Vamos lá na tabelinha para vocês verem. Dimensão máxima. É aqui, ó. Tá vendo? 2,6 e 25. 0,715. É o que tá lá? 0,715. Vamos lá. Aqui. Então, 0,715 é o volume de agregado. Aí você vê qual o peso específico dele, né? 0,715 vezes 1.500, então ao todo vai precisar de 1.072 kg de agregado. Só que aí, ó, vai precisar de 80% da brita 1 e 20% da brita 2. Aí você faz 80% de 1.072, depois 20% de 1.072. Você vai ter as proporções das britas aí, né? 858 e 214 quilogramas. Depois, pessoal, a de areia, né? Eu já falei para vocês. Então é 1 menos todo esse volume que estava ali, né? Deixa eu ver se tem aqui. Não. Então o volume de cimento, se você não sabe lá o volume, 421. 421 dividido pelo peso específico dele, que é 3.100, você já vai ter o volume, né? Depois a água, 200 dividido por 200 vai dar, na verdade, 200 dividido por 1.000, né? E aí, depois o agregado também, ó. Aqui tá, ó, 200 por 1.000, 421 por 3.100 e o agregado 1.072 por 2.700, que é o peso específico. Aí você tem o volume, aqui deu 0,732, então 1 menos 0,732, 0,268 é o volume de areia. E se quiser esse em quilos, é só multiplicar pelo peso específico, né? Deixa eu ver se fez isso aqui. Fez, ó, vezes 2.650. Então, consumo de areia 710 quilos. Então, também. E aí você chegou nos valores todos, né? Um cimento, né?
E aqui eu disse, ó, divide todos pela massa de cimento, né? Aqui 421 por 421, 1. 710, que é o de areia, por 421, 686, né? Aqui a brita 1, a brita 2 e a água, tudo dividido pelo 421. E aí você chegou a um traço, né? E aqui o importante é o consumo de cimento para 1 metro cúbico, né? Depois, pessoal, tem a padiola. A padiola ela é definida aí para medir os materiais, né? Geralmente usa-se balde, carriola, né? Mas o certo é a padiola, que ela é quadradinha e tem um volume ela é o mais correto, né? A carriola fica difícil de você determinar um certo volume nela, né? Balde dá mais fácil, talvez, que tem a medida de litro, mas também é mais difícil. Agora a padiola não, a padiola é mais certa. Então na dosagem pode ser feita em volume, cimento é medido em sacos inteiros e a água em recipiente graduado. Dessa forma obter uma boa precisão nas medidas desses materiais. Então a padiola é utilizada para areia e brita. Então tem regras, né? O volume da caixa deve corresponder ao volume do agregado. Considerando que as padiolas são transportadas por 2 homens, não convém a massa total ultrapasse 60 kg, né? Não fica pesado para carregar. Medidas usuais de largura é 35 e de comprimento 45. A altura é definida pelo volume que você tem que colocar nela, né? Então, ó, se eu tenho que colocar 0, cadê? 0, em quilos ali, ó. Pode ser em volume mesmo. Você calcula o volume dessa padiola aqui, ó, 0,35, 45. Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui, quanto dá a área da base para multiplicar por uma certa altura. Então, 35, 45, 0,1575. Vamos ver o volume de areia, por exemplo. Volume de areia é 0,268. Volume de areia é 0,268. Então, 0,1575 de base é a área, tá? Vou multiplicar por uma altura aqui, vezes 0,15 de altura. Deixa eu ver, 15 foi pouco. Aqui na frente tem as medidas da padiola. Vamos lá. Então, a padiola está aqui, ó. 45, vamos ver aqui, ó. 45, 35, 24. Dá 0,0378 vezes 2, 0,756. Aqui, ó, explicando rapidinho essa tabela, é o último item, né? Então, ó, cimento, esse aqui é para 1 metro cúbico, né? Para 1 metro cúbico é isso que nós achamos aqui, ó. Ó, 710, 858, 214, 200 litros, né? Então, ó, 421 kg de cimento, 710 kg de areia, 858 kg de brita, 214 de brita 1 e brita 2, né? E a água. Agora, unitário. Pessoal, é só dividir tudo por 421. Então, isso aqui, ó, é o que nós colocamos aqui aqui, ó, no traço. Tudo dividido por 421. Depois, para um saco, então é só multiplicar tudo aqui por 50. Ó, multiplicou por 50, tem esses valores aqui. Depois em litros, né? 50 aqui. Então aqui tem que transformar de quilos para litros, né? E essa água aqui, ó, esse aqui, pessoal, tem que dividir pelo peso específico, né? Se eu não me engano aí você vai ver lá que um volume cúbico, né? 1 metro cúbico é 1000 litros, né? 1 decímetro cúbico é 1 ml, e aí sim transforma para cá. E aqui daqui para frente, pessoal, eu vou deixar porque, por exemplo, aqui já está aplicando a umidade de 6% e o enchamento de 30%, né? Então não vou
entrar nesse mérito. Então é isso. Eu espero ter ajudado mais um pouquinho. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Tchau.